Ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, verso 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Na verdade, o grão de mostarda não era a menor semente não é a menor semente que existe, mas na Palestina daquela época, para o judeu, era considerada como sendo a menor de todas. E Jesus então está tratando de acordo com o conhecimento que eles têm. Jesus está usando aqui aquilo que o povo falava e acreditava. Em seguida, Jesus diz no verso 32, uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Embora a semente de mostarda fosse minúscula, depois que ela brotava e crescia, formava uma árvore. A mostarda é uma hortaliça, mas depois de crescer se torna uma árvore grande o suficiente para abrigar pássaros em seus ramos e homens debaixo de sua sombra. Ela pode chegar até 4 metros de altura, muito frondosa e com muitos galhos. E tudo isso de uma sementinha minúscula. Qual é o ponto de Jesus aqui? Eu acho que essa comparação é mais evidente do que a parábola da candeia, né? Por exemplo, que das 4 é a mais complicada. É evidente que Jesus está dizendo que o reino de Deus tem pequenos princípios. Ele começa como uma sementinha de mostarda. Ele começa pequeno, mas depois ele se torna grande e acolhe muita gente. Talvez Jesus aqui esteja se referindo à entrada dos gentios na igreja. A árvore frondosa, na qual muitos pássaros vêm fazer ninhos. Quem sabe ele se refere aos povos que haveriam de ser agregados ao reino de Deus, uma vez que os judeus o rejeitaram. E com isso Jesus deseja explicar aos seus discípulos por que o reino parecia pequeno, insignificante, diante da rejeição que ele recebia. Ele queria encorajar os discípulos a perseverar e confiar que Deus haveria de trazer o seu reino sobre a terra e que eles estavam apenas no começo. Aquilo que Jesus estava fazendo com os seus discípulos era apenas o começo, era apenas a pequena semente de mostarda lançada à terra. Mas um dia ela se tornaria uma árvore frondosa. Com isso, Jesus aponta para o fim dos tempos, a vinda do Senhor Jesus, quando Deus tiver terminado aqui a sua obra, quando o seu reino vier em plenitude, quando todas as nações serão ajuntadas diante dele, quando Jesus virá para ser recebido em glória pelo seu povo e teremos o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Mas agora é como se nós estivéssemos jogando sementes de mostarda, pequenininhas. Marcos termina essa parte dizendo que Jesus ensinava ao povo somente através de parábolas, verso 33, com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não falava nada, porém tudo explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que nós podemos aprender então, queridos, fechando aqui essa mensagem, o que podemos aprender sobre o reino de Deus? O que essas parábolas nos ensinam? O reino de Deus é o seu domínio sobre a humanidade, a execução do seu plano de redenção aqui nesse mundo. Aprendemos que Deus atua através de instrumentos, de pessoas, que são os semeadores, os que trazem a candeia. Ele faz isso usando meios e causas que Ele mesmo estabeleceu para alcançar os seus objetivos. Uma lição importante também que nós vemos aqui é que a atuação de Deus nesse mundo é frequentemente invisível, imperceptível aos olhos humanos e só é perceptível mediante a fé. Somente os olhos da fé conseguem discernir a ação de Cristo aqui nesse mundo. Outra lição é que o reino de Deus, às vezes, parece ser pequeno, insignificante, inferior comparado com movimentos mundiais, correntes, tendências humanísticas e materialistas que influenciam e dominam o mundo moderno. Quando a gente pensa no cristianismo como uma força comparada com as demais forças que moldam a sociedade ocidental na qual estamos inseridos, nós dizemos realmente é como uma semente de mostarda. Os cristãos perseguidos, rejeitados, hostilizados em todo lugar. Mas essas 3 parábolas nos ensinam a mesma coisa. A candeia vem
para ser colocada no velador. E não tem nada oculto que não seja revelado. Não tem nada encoberto que não seja manifesto. A semente é pequena, mas a árvore que ela produz é grande e frondosa. Ela é jogada na terra e nós não sabemos como funciona, mas Deus está agindo, quer nós estejamos dormindo ou acordados. Ou seja, o resultado final é esse, que a vitória de Deus é certa, o seu reino haverá de vir, e nós podemos confiar e aguardar nisso. E termino com essa pergunta: se você entende isso, se você já entendeu o reino de Deus, se você já compreendeu que Deus está agindo nesse mundo imperceptivelmente e de maneiras que nós não entendemos, através das notas, que sempre a palavra é um instrumento, através da sua palavra, chamando pessoas, mudando vidas, e de uma forma muito discreta, muito sutil, exigindo que nós creiamos, que nós nos submetamos e que nós tenhamos esperança, que nós não desanimemos, que nós entendamos isso, que o reino dele nesse mundo nunca terá a unanimidade do mundo, mas a sua perseguição, o seu ódio e a sua hostilidade, e que ser cristão representa isso também. Não desanimemos, irmãos, portanto, diante das dificuldades que sempre existirão no nosso trabalho no reino de Deus. Às vezes Deus parece ir devagar demais, às vezes a gente não sabe exatamente onde Deus quer chegar, mas nós podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que a vitória final é certa, para a glória dEle e a alegria do seu povo. Oremos. Deus amado, bendizemos o Teu nome, porque a nós nos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para os de fora, parece tudo conversa fiada, um homem pendurado numa cruz, viver uma vida santa, reta, crer na segunda vinda do Senhor Jesus e que Tu estás no controle de tudo. Para o mundo tudo isso é loucura, mas nos é dado conhecer pela Tua graça os mistérios do reino. Nós pedimos que o Senhor nos conforte o coração, que nós tenhamos o quadro maior em vista sempre, para que nós não desanimemos diante das dificuldades, provações que nos assolam, mas que nós permaneçamos firmes no propósito de Te servir até o dia da grande colheita, quando a árvore frondosa abrigará todos aqueles que são Teus. É o que nós Te pedimos por amor de Jesus. Amém.